Paula olhava para o reflexo no espelho, observando seu rosto com uma expressão de satisfação que mal conseguia disfarçar. Vestida em um conjunto elegante, porém discreto, ela se preparava para mais um jantar na mansão de Gustavo. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Em pouco tempo, ela se tornaria Paula Monteiro, esposa do empresário Gustavo Monteiro, e uma das mulheres mais influentes da alta sociedade. Sorriu para si mesma, orgulhosa do caminho que havia trilhado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Fernando, seu amante e cúmplice no plano para dar um golpe em Gustavo. Ela leu rapidamente. Espero que esteja pronta para o nosso plano, amor. Lembre-se, só temos uma chance. Paula sorriu, digitando uma resposta curta. Confie em mim. Estou mais que pronta. Ela desligou o celular, ajustou a postura e respirou fundo antes de sair do quarto. Aquela noite era importante para que ela continuasse ganhando a confiança de Gustavo. Eles estavam juntos havia pouco mais de um ano, mas Paula sabia que ele a considerava a mulher ideal, discreta, elegante e aparentemente devota. Na realidade, seu único objetivo era conseguir o casamento e, com isso, acesso à fortuna de Gustavo. Assim que entrou na sala de estar da mansão, Gustavo a recebeu com um sorriso caloroso. Ele era um homem charmoso e bem-sucedido, mas também era ingênuo quando se tratava de Paula, completamente alheio às verdadeiras intenções dela. Você está linda, Paula, elogiou Gustavo, segurando as mãos dela e a olhando com admiração. Acho que nunca me senti tão feliz na vida. Ah, Gustavo, você é tão bom comigo, respondeu Paula, retribuindo o sorriso e se esforçando para parecer genuinamente emocionada. Estou ansiosa para o nosso casamento. Mal posso esperar para construirmos nossa vida juntos. O empresário apertou levemente as mãos dela, demonstrando sua confiança e felicidade com a futura esposa. Eu também, meu amor. Acho que finalmente encontrei alguém com quem posso compartilhar tudo o que construí. Depois de tudo o que passei, você é como um presente na minha vida. As palavras de Gustavo quase a fizeram vacilar, mas Paula lembrou-se de seu objetivo. O casamento era apenas um degrau, e ela não podia se dar ao luxo de deixar sentimentos verdadeiros atrapalharem. Depois do jantar, quando Gustavo se retirou para uma reunião de trabalho no escritório, Paula se afastou e enviou uma mensagem para Fernando, marcando um encontro. Minutos depois, ela saiu da mansão discretamente e foi ao local combinado, um pequeno restaurante no centro da cidade, onde encontraria seu amante. Fernando já estava lá, impaciente, mexendo no celular. Assim que a viu, ele se levantou e a abraçou rapidamente, beijando-a com paixão. Você demorou, resmungou Fernando. Estava começando a achar que tinha desistido de tudo. Paula riu, passando a mão pelo rosto de Fernando para acalmá-lo. Claro que não, meu amor. Estamos tão perto. É só uma questão de tempo para estarmos juntos e podermos usufruir de toda a fortuna que Gustavo tem. Só precisamos ser pacientes. Fernando estreitou os olhos, segurando a mão dela firmemente. Tem certeza de que ele vai mesmo assinar aquele acordo pré-nupcial sem perceber as cláusulas? Perguntou ele, ainda desconfiado. Se ele descobrir algo, estamos perdidos. Paula balançou a cabeça, tranquila. Gustavo confia em mim cegamente. Ele não lê tudo que assina, apenas o que os advogados dizem. Deixei claro para ele que não me importo com dinheiro, que o meu amor por ele é verdadeiro. E ele acredita nisso. Eu o tenho na palma da mão. Fernando sorriu, satisfeito com a segurança dela. A verdade era que ele também havia investido muito naquele plano, e o sucesso de Paula significava a própria ascensão de ambos a um estilo de vida que nunca imaginariam. Mas ainda havia algo preocupando. E se a filha dele, aquela Luara, desconfiar de algo? Você mesma disse que ela é esperta. A adolescente, mais esperta. Paula revirou os olhos, irritada ao lembrar de Luara. A garota nunca havia gostado dela, sempre lançando olhares desconfiados e questionadores, e por diversas vezes, Paula sentia que era observada por ela.
Luara não é um problema, disse Paula, tentando tranquilizar Fernando. Gustavo acha que ela ainda está traumatizada pela perda da mãe e que é por isso que ela não me aceita. Ele pensa que é só questão de tempo até que ela me veja como uma madrasta e parte da família. Fernando deu de ombros, mas sua expressão ainda era cautelosa. Espero que você esteja certa, Paula. Só não quero que essa garota nos traga problemas na última hora. Paula respirou fundo, mantendo o tom firme para dissipar as inseguranças de Fernando. Deixa de ser paranoico, Fernando. O que pode dar errado? Gustavo vai casar comigo e, assim que conseguirmos tudo o que precisamos, saímos da vida dele para sempre. E com muito dinheiro no bolso. Fernando finalmente relaxou e tomou um gole de sua bebida, satisfeito. Eles conversaram um pouco mais sobre os detalhes do plano, garantindo que cada parte estivesse perfeitamente alinhada. Aquele casamento seria o passo final para o golpe e a liberdade que ambos tanto desejavam. Na volta para a mansão, Paula parou por um instante, observando o prédio imponente e a vida luxuosa que em breve seria completamente sua. Um sorriso frio surgiu em seu rosto ao pensar em como Gustavo estava cego pela imagem idealizada dela. Ela subiu as escadas, entrando silenciosamente no quarto onde Gustavo já dormia. Observou-o por um momento, como se o homem à sua frente fosse apenas um meio para alcançar o fim que almejava. E era. Seus passos foram cautelosos ao entrar na cama, para não acordá-lo, enquanto ela mantinha o olhar fixo no teto, sentindo uma excitação silenciosa crescer. Em breve, tudo seria a dela. A fortuna, o status, a liberdade. E Gustavo? Bem, ele era apenas uma peça no jogo. Fechou os olhos com um sorriso vitorioso. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Luara estava sentada no chão do quarto, rodeada por cadernos e livros do colégio, mas sua mente estava distante. Desde que conheceu Paula, uma sensação desconfortável de desconfiança havia se instalado. A futura madrasta era sempre educada e sorridente, mas havia algo nela que Luara não conseguia ignorar, um brilho calculista no olhar, uma maneira ensaiada de agir. Ela precisava tirar suas dúvidas, mas o que poderia fazer? Quem acreditaria nela? O pai havia ficado viúvo 3 anos atrás, e Luara sabia o quanto Gustavo parecia feliz ao lado de Paula. Ele voltou a sorrir, cheio de planos para o futuro. Embora amasse o pai profundamente e quisesse sua felicidade, Luara não podia ignorar o alerta que sentia cada vez que Paula estava por perto. Ela se lembrou de um episódio específico na semana anterior, quando Paula recebeu uma ligação e saiu apressada, sem dar explicações. Luara se perguntava por que alguém com tanta pressa para um compromisso social iria desviar pelo jardim e checar se ninguém a seguia. É agora ou nunca, pensou. Decidiu investigar. Naquela noite, quando o pai se recolheu para o quarto e o silêncio tomou conta da mansão, Luara foi até o quarto de Paula, cuja porta estava entreaberta. A tentação de espiar era irresistível. Ela sabia que Paula era cuidadosa, mas talvez, só talvez, tivesse deixado alguma pista. Assim que entrou no quarto, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o celular de Paula, jogado displicentemente sobre o criado mudo. As mãos de Luara tremiam, mas ela sabia que precisava ser rápida. Pegou o aparelho, torcendo para que estivesse desbloqueado. Para sua sorte, Paula não havia configurado senha. Assim que desbloqueou o celular, uma avalanche de mensagens recentes a deixou em choque. Eram conversas entre Paula e um tal de F. O conteúdo era incriminador, declarações de amor, promessas de dinheiro, e uma série de fotos comprometedoras. Ela mal acreditava no que lia. Paula estava traindo seu pai com esse F e, ainda pior, eles discutiam algo sobre golpe, acordo pré-nupcial e dinheiro garantido. As mensagens deixavam claro que Paula planejava se casar com Gustavo, obter parte da fortuna dele e fugir com o amante. O coração de Luara acelerou, e um misto de raiva e medo tomou conta dela. Antes que pudesse sair do quarto, ouviu passos no corredor. Guardou o celular rapidamente, colocou tudo de volta no lugar e se escondeu atrás da porta, contendo a respiração. Paula entrou no quarto,
sem notar a presença de Luara. Ela se sentou na beira da cama e começou a falar ao telefone com alguém, e o tom de sua voz deixou claro quem estava do outro lado da linha. Fernando, não podemos nos ver amanhã. Gustavo quer passar o dia todo comigo. Ela riu, com um tom de voz ácido. Isso mesmo, ele não desconfia de nada. Mas seja paciente, em poucos dias, estaremos livres com mais dinheiro do que sonhamos. Luara ouviu o nome do amante de Paula e ficou em choque. Ela estava furiosa, mas precisaria de mais provas para expor Paula sem chance de defesa. Decidiu investigar mais, e com o coração aos pulos, saiu do quarto de Paula logo depois, decidida a proteger o pai a qualquer custo. No dia seguinte, Luara continuou suas buscas. Vasculhou o celular de Paula sempre que encontrava uma oportunidade e conseguiu registrar as conversas em seu próprio celular. Sabia que o pai talvez não acreditasse apenas nas palavras dela, mas as mensagens seriam provas irrefutáveis. Na manhã seguinte, Gustavo e Luara estavam tomando café quando ele notou que a filha estava mais quieta do que o habitual. "Está tudo bem, querida?" perguntou ele, com um olhar preocupado. "Sim, pai", Luara hesitou, olhando para ele com um misto de compaixão e tristeza. "Eu só quero que você seja feliz." "E eu sou, Luara. Com você e com Paula." Gustavo sorriu, mas a filha desviou o olhar, mordendo o lábio. "Você tem algo a dizer sobre ela?" Luara engoliu em seco, quase revelando a verdade ali mesmo, mas se conteve. Sabia que a exposição teria que ser feita na frente de todos, para que Paula não pudesse manipular seu pai. Mais tarde, naquele mesmo dia, Luara encontrou Paula sozinha na biblioteca. A mulher estava distraída, folheando um livro, alheia à presença da adolescente que a observava do canto da sala. "Paula, podemos conversar?" Luara se aproximou, e Paula ergueu os olhos, um pouco surpresa. "Claro, querida." Respondeu ela com o tom doce que sempre usava quando Gustavo estava por perto. "Você realmente ama o meu pai?" perguntou Luara, encarando-a diretamente nos olhos. Por um instante, Paula pareceu desconcertada, mas rapidamente retomou sua pose, dando uma risada. "Que pergunta é essa, Luara?" "Claro que eu amo seu pai," respondeu, forçando um tom emocionado. "Nós vamos construir uma família juntos." Luara assentiu, mantendo um olhar firme e penetrante. "Espero que sim, porque ele confia em você mais do que tudo. E se alguma coisa ou alguém tentar machucá-lo, eu vou descobrir e farei de tudo para protegê-lo. Você entende, Paula?" Paula sorriu, mas um lampejo de nervosismo cruzou seu rosto. "Ora, Luara, você não precisa se preocupar. Eu jamais faria algo que prejudicasse seu pai. Eu só quero o bem dele." Luara assentiu lentamente, como se estivesse acreditando. No entanto, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Observou Paula sair da biblioteca com a mesma frieza de sempre. Quando se viu sozinha, respirou fundo, com uma mistura de alívio e determinação. Agora ela tinha um plano. O grande dia havia chegado. A mansão Monteiro estava impecavelmente decorada com flores brancas e douradas, e um tapete vermelho se estendia pelo salão principal, onde centenas de convidados aguardavam o início da cerimônia. Gustavo estava radiante, sorrindo a cada cumprimento, exalando uma felicidade genuína. Para ele, aquele casamento era um recomeço, uma nova chance de ter uma família ao lado de uma mulher que parecia perfeita. Enquanto isso, Luara observava tudo de longe, nervosa. No celular, segurava as mensagens e fotos que havia coletado de Paula e Fernando, as provas do plano. Sabia que o momento de agir estava se aproximando. Seu coração batia acelerado, mas ela estava decidida, precisava impedir que seu pai se casasse com aquela mulher. Paula, no andar superior, estava se preparando no quarto com um sorriso calculado no rosto. O vestido de noiva era deslumbrante, um modelo clássico, e a maquiagem impecável. Ela se olhou no espelho, satisfeita. Em breve, teria tudo o que sempre sonhou,
E Gustavo seria apenas uma peça do passado. Sua única preocupação era Fernando, que insistiu em não comparecer ao casamento para evitar qualquer risco. Ele esperaria ansioso pelo término da cerimônia, aguardando para celebrar com ela no final da noite. Está pronta, Paula? Perguntou a madrasta, entrando no quarto com um sorriso de aprovação. Ela era uma figura fundamental no plano de Paula, quem sempre a incentivou a buscar uma vida confortável, sem escrúpulos. Mais do que pronta, respondeu Paula, ajustando o véu e sorrindo ao pensar em como Gustavo estava prestes a cair na sua armadilha. Minutos depois, ela desceu as escadas e entrou na sala, onde os convidados a observaram com admiração. Gustavo, ao vê-la, ficou sem palavras, encantado pela beleza da noiva. Luara, por outro lado, respirou fundo, sentindo a adrenalina tomar conta do corpo. O que estava prestes a fazer seria um escândalo, mas era a única saída. A cerimônia começou. O celebrante falava sobre amor, confiança e união, mas cada palavra parecia uma ironia amarga para Luara, que segurava o celular com firmeza. Quando o celebrante finalmente fez a pergunta tradicional, se alguém tiver algo contra esta união, fale agora ou cale-se para sempre, Luara não hesitou. Ela deu um passo à frente, interrompendo a cerimônia, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Eu tenho algo a dizer, declarou com firmeza, sua voz ecoando pelo salão. Gustavo, confuso, olhou para a filha. Luara, o que está fazendo? Este não é um momento para brincadeiras. Não é brincadeira, pai, respondeu ela, tentando manter a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Eu não posso deixar isso acontecer sem que você saiba a verdade. Paula sentiu o rosto empalidecer, mas forçou um sorriso, mantendo-se no papel de noiva perplexa e inocente. Luara, querida, o que está havendo? Disse Paula, tentando soar compreensiva, mas Luara encarou com um olhar determinado. Eu sei de tudo, Paula. Eu sei sobre o seu plano para dar um golpe no meu pai e fugir com Fernando. Ela levantou o celular, onde as provas estavam prontas para serem vistas. Aqui estão as mensagens, as fotos. Tudo o que você planejou. Um burburinho tomou conta dos convidados. Gustavo, em choque, olhava de Luara para Paula, incapaz de processar o que estava acontecendo. Isso é absurdo. Paula tentou reagir, com uma risada nervosa. Gustavo, você sabe que Luara sempre foi contra o nosso casamento. Isso deve ser uma invenção dela. Pai, eu sei que é difícil acreditar, mas, olhe as provas. Luara se aproximou de Gustavo, mostrando a tela do celular. Ela abriu uma das conversas, onde Paula e Fernando discutiam os detalhes do golpe e a divisão do dinheiro após o casamento. Gustavo pegou o celular, com as mãos trêmulas e o rosto pálido. À medida que lia as mensagens, seu rosto passava de confusão para indignação e, finalmente, para a mágoa. Ele levantou os olhos para Paula, que agora o encarava sem conseguir esconder o pânico. Paula, o que é isso? Perguntou ele, com a voz embargada, sentindo a dor de ter sido traído. Gustavo, Paula tentou se justificar, mas sabia que era tarde demais. O olhar de Gustavo deixava claro que as provas eram contundentes demais para qualquer desculpa. Esse tempo todo, você estava me enganando? A voz dele era um sussurro amargurado. Todo esse tempo, enquanto eu acreditava que você me amava. Paula tentou dar um passo em direção a ele, mas Gustavo se afastou, o rosto enojado. Gustavo, eu posso explicar. Ela insistiu, mas ele balançou a cabeça, furioso. Não tem explicação para isso, Paula. Você planejou tudo, só estava comigo por causa do dinheiro, e ainda por cima, ele respirou fundo, tentando conter a raiva. Traindo-me com outra pessoa. Pai, sinto muito, mas eu não podia deixar isso acontecer. Ela não merece estar ao seu lado. Luara segurou a mão do pai, tentando lhe dar algum conforto. Paula percebeu que sua farsa havia ruído.
Por um instante, ela lançou um olhar de ódio para Luara, antes de recompor-se. Sabia que não havia mais o que fazer ali. Muito bem, Gustavo, eu acho que Luara já disse tudo. Sim, era isso mesmo. Eu ia embora com Fernando. Mas quer saber? Você é quem é culpado por ser tão ingênuo, acreditando em qualquer palavra que eu dizia. Eu não sinto um pingo de remorso. Sua voz era fria e cheia de desprezo, e ela olhou ao redor, encarando os convidados. Podem me julgar à vontade. Essa vida de aparências é patética. Com um último olhar para Luara, Paula se virou e saiu do salão, ignorando os olhares horrorizados e cochichos dos convidados. Gustavo, em estado de choque, parecia não conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Ele olhou para Luara, tentando encontrar palavras. Você perdeu qualquer direito de falar comigo, Paula. A sua verdadeira cara já foi revelada. O que mais você poderia querer? Sua voz estava firme, mas Luara sentiu o quanto ele estava ferido. Paula deu um passo à frente, ignorando a reação hostil de Luara. Gustavo, eu sei que o que fiz foi errado, mas você não entende. Eu nunca tive as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Tive que lutar para conquistar algo nessa vida, e vi em você uma maneira de melhorar a minha situação. Gustavo soltou uma risada amarga, incrédulo. E isso justificaria trair e enganar alguém? Você me manipulou, me usou para conseguir o que queria, e agora quer que eu tenha pena de você? Ele balançou a cabeça. Não seja hipócrita, Paula. Paula respirou fundo, sem abandonar a expressão séria. Talvez você tenha razão. Eu não deveria ter feito o que fiz, mas, ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu acabei me apegando a você, de certa forma. E, Luara, você sempre foi uma ameaça, sempre desconfiou de mim, nunca me deu uma chance. Porque eu sabia que você era uma mentirosa. Desde o começo, você só queria o dinheiro do meu pai. E tudo o que você fez só provou que eu estava certa. Luara encarou Paula com desprezo. A expressão de Paula endureceu. Ela finalmente abandonou o fingimento de arrependimento e mostrou sua verdadeira cara. Muito bem, Gustavo. Eu vim aqui para te dar uma última chance. Se não quer acreditar em mim, tudo bem. Mas saiba que eu ainda posso tornar sua vida muito difícil. Posso ir embora em paz ou posso fazer com que você pague caro por isso. Luara não acreditava no que ouvia. A audácia de Paula parecia não ter limites. Está nos ameaçando? Você é ainda pior do que eu imaginava. Luara se aproximou de Paula, encarando-a de perto. Vá embora. Ninguém aqui precisa de você. Gustavo, apesar da raiva que sentia, permaneceu em silêncio, observando cada palavra com uma expressão de exaustão. Finalmente, ele se virou para Paula. Paula, acabou. Você não tem mais lugar aqui. Vá embora e nunca mais volte. Se tentar algo contra mim ou minha filha, eu mesmo farei questão de te expor para toda a sociedade. Gustavo manteve o tom firme. Saia agora. Paulo olhou com um ódio contido, mas percebeu que não havia mais espaço para manipulações ou tentativas de chantagem. Ela soltou uma risada sarcástica, lançou um último olhar a Gustavo e saiu sem olhar para trás. Quando o som da porta principal ecoou pelo corredor, Luara e Gustavo se entreolharam, aliviados. Pai, sinto muito por tudo isso. Luara colocou a mão no ombro dele. Ele a abraçou, finalmente deixando a dor transbordar. Eu deveria ter te ouvido, Luara. Você foi muito corajosa, muito mais do que eu. Ele suspirou, aliviado e triste ao mesmo tempo. Agora, temos que reconstruir tudo. Vamos deixar essa história para trás e seguir em frente. Só nós dois. Pai e filha permaneceram em silêncio por alguns instantes, mas, desta vez, o silêncio era de paz, um novo começo para eles. A notícia do escândalo envolvendo Paulo e Gustavo se espalhou pela alta sociedade como fogo.
O casamento interrompido, a traição exposta e a audácia de Paula em reaparecer na mansão para ameaçar Gustavo foram comentados em todas as rodas de conversa e eventos da cidade. Paula, que sempre se esforçou para ser aceita pela elite, agora se via repudiada por todos. Seus antigos amigos evitavam encontrá-la em público, e de repente, ela passou de uma das figuras mais promissoras a uma mulher isolada e desprezada. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Gustavo tentava, com a ajuda de Luara, reorganizar sua vida e sua empresa, que também sentiu o impacto das manchetes escandalosas. Embora ele evitasse o máximo possível de contato com a mídia e os curiosos, o dano à sua imagem pessoal e empresarial já estava feito. Os rumores tinham afetado a confiança de alguns investidores, e Gustavo sabia que precisaria de muito esforço para restaurar a estabilidade da Monteiro Empreendimentos. Uma tarde, enquanto Gustavo revisava relatórios financeiros em seu escritório, Luara entrou com um olhar decidido. Ela vinha acompanhando o esforço do pai e sentia que talvez fosse o momento de encorajá-lo a seguir adiante de forma mais definitiva. Pai, eu acho que já está na hora de virar essa página, de verdade, disse Luara, se aproximando e sentando-se à sua frente. Você passou dias revisando os mesmos relatórios, tentando remediar o impacto na empresa. Mas acho que está na hora de dar o próximo passo. Gustavo suspirou, cansado. Eu sei, filha. Eu só queria que isso tivesse passado mais rápido. Nunca imaginei que a minha vida pessoal pudesse impactar tanto o meu trabalho. Mas você está certa. Já é hora de seguir em frente. Luara sorriu, orgulhosa do pai. Ela sabia que, apesar de tudo, Gustavo era um homem forte que, com o tempo, ele voltaria a encontrar o equilíbrio. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou a se dedicar a reverter os prejuízos e recuperar a imagem da empresa. Ele marcou uma reunião com acionistas e funcionários importantes da empresa para falar abertamente sobre o ocorrido. Ao final da reunião, deixou claro que manteria o foco na empresa e garantiu que os projetos em andamento seriam cumpridos com excelência. A atitude transparente de Gustavo recuperou a confiança de muitos que estavam preocupados com os boatos. Enquanto isso, Paula enfrentava uma realidade amarga. Desacreditada pela sociedade, sem o suporte financeiro que esperava de Gustavo e sem o apoio de Fernando, que desapareceu após o escândalo, ela se encontrava sozinha e vulnerável. Em uma tentativa de limpar sua imagem, ela procurou a madrasta, a única pessoa que sempre a incentivou a lutar por uma vida de luxo, mas que agora a ignorava. Você me disse que eu conseguiria tudo se eu fosse esperta, mas agora estou arruinada. Paula protestou, encarando a madrasta no hall da casa. A madrasta observou com um olhar gélido, como se já não reconhecesse mais a mulher que ajudou a arquitetar o plano. Você fez tudo errado, Paula. Sua ganância destruiu qualquer chance de ser aceita nessa sociedade. Se não soube manter as aparências, a culpa é sua. Ela deu de ombros, desinteressada. E não venha aqui buscando ajuda. Não tenho nada a ver com seus erros. Paula sentiu a realidade bater ainda mais forte. Percebeu, naquele instante, que foi manipulada tanto quanto manipulou Gustavo. Sua madrasta, agora, só queria a distância dela, deixando claro que não tinha intenção de ajudar. Sentindo-se humilhada, Paula saiu da casa com uma amargura crescente. Enquanto Paula enfrentava sua própria ruína, Gustavo e Luara estavam conseguindo encontrar um novo ritmo na mansão. Certa manhã, enquanto tomavam café, Gustavo puxou o assunto com a filha, mais animado do que nos últimos dias. Sabe, Luara, eu estava pensando em fazer uma pequena viagem para nós dois. Precisamos de um tempo longe de tudo isso para realmente recomeçar. Luara sorriu, surpresa e animada com a ideia. Adoraria, pai. Precisamos mesmo de uma pausa para respirar e deixar tudo isso para trás. Pensei em um lugar tranquilo, onde possamos nos reconectar e, quem sabe, fazer alguns planos novos para a vida. Estou começando a perceber que passei muito tempo focado apenas em negócios e deixei de lado o que realmente importa, nossa família. Gustavo olhou para Luara com carinho. Você me ensinou muito nesses últimos meses, sabia? Luara sorriu,
emocionada com as palavras do pai. E você me mostrou que não importa o quanto a vida nos teste, sempre há uma forma de encontrar a verdade e seguir em frente. Com os dias passando, Gustavo retomou a confiança e iniciou alguns novos projetos da empresa, focando em causas que ele acreditava que fariam a diferença. Decidiu apoiar programas de educação para jovens, algo que ele e Luara discutiram bastante durante os jantares, pois a jovem nutria uma paixão por temas sociais. Enquanto pai e filha encontravam novas formas de recomeçar, Paula, cada vez mais isolada, buscava desesperadamente uma maneira de recuperar o que perderá. Tentou se aproximar de antigos conhecidos, mas ninguém queria associar-se a ela. Fernando, seu cúmplice, continuava desaparecido, deixando-a ainda mais sem saída. Uma tarde, após tentar contatar diversas pessoas sem sucesso, Paula finalmente entendeu o quanto havia perdido. Sentada sozinha em um café barato, longe das áreas elegantes da cidade, percebeu que seu desejo cego por status e dinheiro a deixará sem nada e ninguém em quem pudesse confiar. Sentiu a humilhação consumir-lhe por dentro, arrependida por ter sido tão implacável e gananciosa. Gustavo, por outro lado, ao lado de Luara, sentia que, finalmente, a tempestade começava a se dissipar. Ele olhou para a filha, vendo nela um futuro mais sólido e sincero do que qualquer vida de aparências poderia ter lhe oferecido. Mesmo que as marcas do escândalo ainda estivessem presentes, Gustavo sabia que estava no caminho certo para reconstruir a vida, desta vez, fundamentada na verdade e na união com a filha. E assim, com novas perspectivas e laços familiares mais fortes, Gustavo e Luara olharam para o futuro, prontos para reescrever suas histórias com um novo propósito. Essa história nos leva a uma reflexão sobre as consequências das escolhas e as relações humanas marcadas por manipulação, engano e, finalmente, a busca por verdade e redenção. A jornada de Gustavo e Luara mostra como, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, há sempre uma oportunidade para reconstruir o que foi perdido. O amor e o apoio familiar, como demonstrado pela relação entre pai e filha, são fundamentais para superarmos as adversidades, especialmente quando nos vemos diante de traições e ilusões. Ao invés de ser uma história de vingança ou desespero, ela destaca a força de se reerguer, mesmo após os maiores desafios, com base no amor e no compromisso com o que realmente importa. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!